que seja para uma gravação, enfim, no formato híbrido. Acho que é conversar com vocês, escutar de vocês a opinião de vocês, o que vocês pensam com relação a essa retomada. Vocês que estão representando as demais companhias também, ou seja, além da companhia de vocês representam toda uma classe, né? Então hoje a gente pode falar seguramente que a gente está conversando com todo mundo, né? No formato que a gente conseguiu, né? De forma segura. Então a ideia aqui é a gente sair, pelo menos com uma proposta de retomada segura, né? Nós imaginamos aí que no dia 1º de novembro vai ter uma grande retomada no estado de São Paulo. A gente está vendo que está sinalizando volta aos estádios de futebol, Fórmula 1, alguns shows acontecendo também. E a gente imagina que esse período de novembro, provavelmente, todo mundo já vai ter tomado a segunda dose, né? E alguns até a terceira dose. Então a gente vai ter um quadro muito mais claro do que vai estar, como é que vai estar nosso país, né? Em novembro. Então a gente pensa em fazer isso a partir do mês de setembro, de novembro. Então a gente tem um tempo para isso aí, para vocês, se vocês tiverem interesse, a gente se organizar em conjunto. Então a ideia hoje era passar essa informação, escutar de vocês o que vocês pensam dessa retomada, se vocês são a favor ou contra, ou de que forma vocês querem fazer, a gente construi isso junto, e aí a gente redigir um documento, né? E aí sim a gente levar isso para o nosso comitê de conscienciamento de crise que nós temos, né? Do Covid, para levar para os técnicos de fato mesmo, para ver se eles aceitam essa retomada. Então, na verdade, girar para escutar todo mundo, né? Os anseios que vocês pensam com relação a isso, e a gente em conjunto construir essa retomada. Né? A gente chegou a conversar, acho que um mês atrás, mais ou menos, foi uns 30 dias atrás, que a gente chegou a conversar. Não foi, não, você não estava na conversa? Não, acho que foi a Rafa. Acho que estava a Marilúcio, né? A Rafa, o Raine e eu. A gente chegou a conversar, sinalizar naquele período aí que nós voltaremos a falar, né, que a gente ia construindo, né? E a gente ampliou agora a conversa para de fato a gente decidir, né? Tomar essa decisão em conjunto. Eu queria escutar de vocês, meninas, o que vocês estão pensando, né? Qual que é você vai querer a dinâmica aí? Michel, como você acha melhor? Vamos girar, né? Vamos girar a roda. Então, como eu falei, assim, eu acho que segurança a gente tem que ter, mas acho que todos já estão tendo, porque uma vez que as academias voltaram e a gente está conseguindo controlar, eu não posso dizer por todo mundo, mas assim, eu estou lidando com um público bastante consciente. A mãe, a criança espirrou, teve contato, estão avisando, se isolam, fazem a quarentena. Então, assim, eu não tive nenhum rebanho, nenhuma classe aí todo mundo pegou. Foram casos, assim, que nem foram mais, deu tudo certo. Em São Paulo e nos demais lugares, assim, os teatros, até no interior de São Paulo, já tenho amigos que estão falando que os teatros estão voltando. Então, eu acho que, né, seria possível, desde que a gente tivesse alguns cuidados, assim, muitos cuidados, né? Talvez, como você falou, não pode a casa cheia, não sei quantos lugares tem, 544. Sei lá, 30%, né? Que é 150 pessoas na plateia, vai ficar bem vazio. É pouco, mas para quem não teve nada o ano passado, se a gente conseguir pelo menos atender que pai e mãe venham assistir, eu sei que não dá para pensar num espetáculo, num evento grandioso, a gente vai ter que esperar isso para o ano que vem, né? Porque as coisas têm que voltar devagar, até mesmo para os pais se sentirem seguros, né? Então, se não for possível a abertura do teatro, que a gente tivesse a oportunidade, como falamos, né, de tentar fazer as gravações por sala, né? Foi isso que a gente... por exemplo, vem uma turma, se sente no palco, né, vai, essa tarde toda tem a escola tal, e a gente, né, dentro dos critérios, fossem dividindo, ela já vem com figurino, fazem a filmagem, porque ano passado eu
no meio de um caos, consegui fazer pelas ruas, pelos pontos da cidade. Fiz uma edição e passei para os pais. Foi uma maneira delas selarem alguma coisa e todo mundo ficou um pouco feliz. Claro que se fala assim, vai voltar para o palco, mas não vai poder ter, né? Nem pensa em trazer equipe, cenário, essas coisas, porque eu acho que assim, tudo que a gente colocar para ter mais pessoas trabalhando, se você vai fazer um cenário, são mais gente envolvendo, que tu vai ter que entrar. Então assim, a gente tem que pensar em coisas menores esse ano, para ter essa segurança. Porque eu acho que acaba... porque acaba sendo melhor para todo mundo. Primeiro que eu acho que assim, nessa ânsia que está todo mundo, não vai ter essa coisa, eu preciso de 3 dias, o outro precisa de 4. É verdade. Eu acho que todo mundo vai Com ter certeza. que se virar de uma maneira bem democrática. Porque se essa pandemia não ensinou para alguns, né, paciência, mas eu acho que no mínimo a gente vai ter que ser solidário um com os outros e esquecer o eu e pensar em nós. Porque está todo mundo necessitando dar aos alunos um palco. Eles estão com essa vontade, eu saía hoje, tomara que a gente dance no palco. Então assim, se tiver o palco, já vai ser um bom caminho. Aí depois a gente pode juntos pensar, olha, não vai poder ter plateia, vai poder ter 100 pessoas, sei lá, vai ter um dia, vamos poder fazer 3 sessões espaçadamente, esse grupo vai embora, vem outro. Aí todo mundo, sei lá, né, acho que a gente, todo mundo pensando... Porque quem dança quer o pai e a mãe, entendeu? Queria mais, mas mas pelo menos o pai e a mãe. Né, o pai e a mãe e apresentar, depois cada um faz a sua filmagem, passa no YouTube, passa no, sei lá, né? Aí, enfim, na escola, no telão, aí vai do espaço que cada um tem. Mas eu acho que essa vinda ao palco, essa retomada mesmo com essa consciência, Michel, seria acredito, né, pelo que eu já conversei, para todos uma coisa muito importante. Muito importante. É isso que eu penso. Você está me filmando, Val? Tô filmando você, linda. É mais fácil hoje em dia guardar do que escrever. Que assim eu não esqueço nada. Eu não tenho muito o que acrescentar do que a Tia Nina já falou, mas eu vou falar de uma maneira mais prática, assim. E eu acredito que todo mundo aqui é escola particular. Eu, por exemplo, eu preciso da renda do espetáculo para manter janeiro e fevereiro, por exemplo. Porque eles não fazem rematrícula. Então, essa é uma coisa minha. Se tivesse o palco para eu filmar e passar depois e poder cobrar dos pais de alguma forma para eles assistirem o espetáculo, para mim seria ótimo. Só que a gente tem que pensar na segurança, óbvio. Então, quantas pessoas vão ser permitidas lá atrás? Entre uma sessão e outra, a gente vai ter que fazer a sanitização dos assentos. Os alunos vão ter que ser todos testados para estar aqui atrás, porque o meu público é infantil, ainda não saiu vacina para as crianças. Como é que a gente vai fazer isso? Mas elas não estão frequentando as escolas? Elas estão, mas no caso assim, eu sei que o protocolo, parece que em alguns lugares, os artistas, quem está, né, atuando no backstage, mas é porque tem que apresentar... eles estão dançando sem máscara, né? Exatamente. Sem máscara, mas eu acho que exatamente, eu não sei qual que é esse protocolo, todo mundo vai ter que seguir o mesmo protocolo, tudo isso tem que ser muito bem colocado, até para ver se é uma coisa viável. Eu tenho alguns bolsistas na escola. Para quem é plano de saúde, ok, ela vai lá no pediatra dela, a médica vai receitar, vai pedir um teste de Covid. E quem é da prefeitura? Como é que eu vou conseguir fazer esse teste nessa aluna? Vai ser viável isso? Não vai ser? Ela vai ter que desembolsar quanto? 250. Entendeu? Tem tudo isso que envolve um evento, por menor que ele seja. Não vai ter cenário. Ok, vai ser só as crianças entrando, a gente filma, as crianças saem. Mas o que vai envolver tudo isso? A luz, quanto que a prefeitura vai cobrar? Vai ser viável para as escolas? Porque é uma coisa que a gente, por exemplo, eu faço a taxa do espetáculo, desde o início do ano eu divido com figurino para poder não ficar pesado para os pais, né? Exatamente. Então a gente tem que saber isso também, porque, por exemplo, eu voltei agora, e aí eu não sei,
o número de pessoas, se vai cobrir também os pais, né? Porque tem os gastos, então eu não sei muito bem. Só isso. As crianças estão indo à escola, na escola eles não estão sendo obrigados a teste. Não, na escola. Eles estão, né, só o que está sendo o protocolo, se alguma criança fica doente, a classe da criança é suspensa por uma semana, a classe toda e a criança a quarentena 15 dias, né? Está se agindo assim. Mas, eu falei, eu não tive nenhum problema quanto a isso. Realmente, Eu também na escola na não. academia também eu não tive. Não tive na academia também. eu também não tive problema. Mas estão com bastante consciência. Estão bem conscientes. Não sei. Agora você vai falar em primeira pessoa, você vai virar a câmera e falar. Né? Então, pra mim, eu já falei. Ai, secretário, porque sem graça agora. Vai, vamos lá. Vamos lá, eu já falei. Já falou, agora já jogou Agora é sua vez. Não, é o que a gente faz, porque o ano passado eu fiz espetáculo online. Eu acho que vocês devem saber que nós fizemos as lives no período de pandemia inteiro. Muita gente participou lá dentro da escola. Não sei, alguém daqui foi? Não. A Sabrina foi. Então, a gente fez as lives, toda semana tinha uma live para incentivar com todos os cuidados, era pouca gente, era tudo isso. Então, eu fiz espetáculo online, gravei na própria escola, a gente montou um palco. Se vocês gravar a divulgação no canal Lanzelotti Som e Luz, né, Júlia? Eu vi o trabalho de vocês. Então, a gente fechou a escola com as cortinas e a gente fez e editou e saiu o espetáculo final de ano. E gravamos, pegamos um dia, gravamos sem palco, mas parecia um palco. Sempre quis ter um teatro, tive lá um mini teatro dentro da escola. Eu achei até que era um palco. Não, é a metade da escola, fechou as cortinas, tudo isso. Tá, a gente sabe que é difícil, todo mundo aqui, é que nem a Lohane falou, será, por exemplo, você vem com 30% da plateia ou gravação, vai ser cobrado 30%? Com relação às taxas. As taxas do teatro, O financeiro está difícil para todo mundo. Com a pandemia, as escolas, acho que a maioria reduziu tudo. Com certeza. Eu queria fazer, a gente quer, com toda a segurança possível, a gente quer. Com cenários ou não cenários, dá para trabalhar com toda a segurança. É só você administrar, põe um cenário aqui, põe um cenário ali, vê não sei o que lá. É viável ficar gravando o dia inteiro? É viável, a gente fez. Mas vale a pena deslocar? Será que os pais... É difícil, a gente não sabe, Michel, o que a gente pode fazer. Né? Acho que por isso que é importante escutar todo mundo, porque é um processo muito difícil que vocês estão passando, todos nós estamos passando, mas eu falando de forma segmentada, vocês, no caso, nessa retomada. Por isso que é bom escutar todos, né? A gente junto toma a melhor decisão. Acho que é o interesse de cada um. Tem pessoas que, por exemplo, acham que, de repente, não tem essa necessidade, né, no momento, do palco. Não, eu acho que tem, entendeu? Mas... outros têm. Muito tempo longe dos palcos, né? Nós precisamos do palco. COVID, eu tive mãe de professor que morreu, de 2 professores, eu tive casos de aluno, mas que nem a Marilu se falou. A pessoa espirrou, já não vai nem na academia, entendeu? Mas o povo está consciente, pelo menos que a minha escola está consciente. Aí tem algum problema, eu já olho assim, para casa. Eu nem falo. Ou às vezes falo, eu dou uma segurança maior. Olha, eu posso voltar daqui a 20 dias, tá bom, então você volta mês que vem. Fechou? Então tá, eu dou sempre um prazo maior para a pessoa voltar aí com segurança. Mas a gente está arriscado. Você sai na rua, lá, tá do lado lá com o Covid, você não sabe. Você fica assim, ó. Você fica assim. Tem os assintomáticos. Não tem justamente. jeito. Tive professores de tudo isso, mas ficaram em casa, e sistema online, né? Mas o sistema online já está acabando na escola, porque aí o pessoal já está aproveitando também que não precisa. O espaço é grande. Então, é complicado. A gente quer voltar? Com certeza, secretário. Michel, Júlia, a gente sabe. Eu já entrei aqui e falei, Deus, que saudade. A gente fez de propósito. Eu sei, mas a gente quer voltar, mas com segurança. Você vai na plateia presencial, você fala, segurança, você sai na noite. Assim, ó. Mas a gente não interessa. Eles são eles, nós somos nós. Se a gente tiver uma cadeira assim, 2 cadeiras
tiver espalhado fazer. e todo mundo tá de máscara, gente. Eu não sei, eu particularmente, eu estou começando agora, mas eu acho que deveria ter, sim, pai e mãe assistindo, porque é um incentivo para a criança, entendeu? Você dançar para ninguém é meio complicado. Você faz o controle, né? Quantas pessoas são. Não, Eu acho que tinha que ter pai e mãe assistindo, entendeu? Pai e mãe pode ser outra pessoa, mas desde que sim, seja afastado, isso. desde que mas a princípio eu estou pensando no pai e na mãe, porque é o que eles querem, entendeu? Ah, sim. Eu já não me preocupo com pai e mãe, porque a maioria do meu público é mais adulto, né? Eu tenho pouca criança, eu tinha mais criança e pouco adulto, agora eu tenho mais adulto que criança. 35, não sei, como São Paulo tá bom. São Paulo, os teatros, os agendamentos estão lotados. Isso é verdade. As escolas todas estão voltando com tudo. Eu entendi, eles já liberaram 100% de capacidade. E eu acho até que foi uma medida incoerente, porque eles falam 100%, no entanto, com distanciamento. Como você fala em distanciamento com 100%? É o 100% do matemática distanciamento. Adriana. Não, o 100% deles é assim, se a escola cabe 30, você com o distanciamento de 2 em 2 metros quadrados, você põe em 15, você diminui. Então, é 100% do distanciamento, não 100% da lotação geral. Da capacidade. Eu entendo assim. Então, tanto que a gente... respeitando o distanciamento de 1,5 metro. É isso que estão. Eu pus até 2, Michel. O meu é de 2 em 2 metros. O meu também está de 2 em 2. Eu entendo também o seguinte: na plateia, até é mais fácil e é matemática, gente. Sim. A preocupação maior é o backstage, na verdade. Os bastidores. Essa é a preocupação maior. Sabe como é que funciona o espetáculo infantil, principalmente? Como é que é lindo, maravilhoso aqui a parte de trás. Que a movimentação de pessoas, no mundo ideal, é o que a gente mais gosta do mundo. O que a gente mais gosta do teatro é esse momento. O Jura chora com esse momento aqui porque ele ama mesmo, ele vê o teatro cheio. Fica doidinho, né? Mas tudo bem. O problema é o seguinte, no meio durante esse processo pandêmico, o nosso problema não está lá no palco. Está aqui, né? A plateia não está. Mesmo porque lá está todo mundo vacinado, vai ter distanciamento. Ou seja, o nosso problema é que, de fato, é o fluxo de pessoas aqui. Sim, exatamente. O pior é o de trás. O número de participantes. Mas a plateia também não me preocupa muito, não. Na plateia as pessoas vão estar vacinadas, vão vir só vacinadas, vão estar direciona, eles vão estar estabilizadas lá, vão estar paradas. Aí eu penso assim, nesse caso... Então, justamente aqui, nesse caso eu penso da seguinte forma, não dá para fazer uma sessão, você teria que fazer mais e diminuir o número de participantes por sessão. Aquele grande finale que é maravilhoso. Não pode ter. Não vai haver. Não vai participar de outra coreografia? É verdade, já sai, Por isso que essa construção que a gente está falando. Sim. A gente vai ter que fazer Mas aí é uma questão de também ditar umas regras, para poder, olha, nós temos tal o camarim tal, pode ficar tantas crianças, e as escolas organizarem isso. Faz marcação onde que tem que ficar sentadinha, porque eu faço isso. Sabe os camarins que a gente tem aqui? Nós temos 4 camarins. Sim. Quantas crianças imaginam dentro desse critério de 1,5 metro que caberiam dentro de um camarim desse? Camarim 1 e 2 caberiam o quê? 5 crianças, 6 crianças? Entende? Isso só no segundo andar que daria mais. Então, mas... O uso de sanitário também é outra questão que também preocupa, né? A gente sabe que a questão da coisa simples que a gente vinha passando desapercebido nos tempos ditos normais, vamos dizer, água, como é que vai ser a água? Aquele bebedouro que todo mundo tem acesso? Não, traz de casa, né? Traz de casa. Preocupações que a gente tem que jogar para a gente debater. Justamente, traz a sua aguinha. Deixa eu perguntar, vocês têm o número de pessoas que é a capacidade aqui atrás? Vocês têm esse número? Nossa ideia aqui é a gente escutar de vocês, de fato. De repente todo mundo fala assim, eu não quero, mas aí a gente, tendo essa percepção, pelo menos até aqui, parcial, de retomada, a nossa proposta, sendo bem franco aqui, seria o seguinte, a gente criar
durante esses 2 meses, um protocolo de espetáculo padrão. Né? Modelo padrão. Claro que a parte artística, óbvio que não, mas da parte conceitual, de número de pessoas, isso tudo padrão. Né? Durante esses 2 meses vai ter que ser assim. Vocês iam provocar a gente em relação a isso, seguinte, olha, a gente imaginou aqui dessa forma, no formato com tantas pessoas na plateia, tal. E a gente, diante desse documento, que a gente vai construir junto aqui, a gente levaria isso aí para aprovar junto ao nosso comitê de contingenciamento da crise, que é o que vai aprovar ou não as nossas medidas. Porém, a gente tem certeza que, pelo que a gente está conversando até agora aqui, acho que é totalmente viável. Né? Sim. A questão da plateia, se de fato a gente restringir o número de pessoas aqui no palco, é só te definir um formato e todo mundo seguir isso aí. Acho que aí não vai ter problema nenhum. Até porque a gente pode trabalhar com aquele espaço aberto lá embaixo, como às vezes em festival, não fica esperando lá? Vai esperar, vai uma classe tal, com uma tia tal lá tomando conta, as crianças já de máscara, pronto. E mais perto sobe, dança, realmente não vai poder ter finale, porque para ter um grande finale teria que ter todo mundo. Se não pode, não pode. Dança, é uma questão de dançar, né? De repente os pequenininhos, uma parte, olha, não sei, dependendo da escola, se aqui a gente põe público e deixar uma parte para alojar as crianças, porque elas sempre porque é complicado você durante o espetáculo soltar as crianças. Teria que ter um local para elas ficarem, realmente. Porque pai e mãe tá lá, vai sair, então não. Tem alguém pra lá eu acho que tinha que ter um lugar. Ou elas sentaram. Acabou de dançar, ou volta para o lugar onde tem as marcações onde que elas estavam antes de iniciar, né? Porque soltar o aluno assim é meio complicado. Eu acho. Não soltar. Sim, eu entendi. Embaixo que a gente tomasse conta, aí vai mandar chamar. Mas a coreografia tal, tá lá. Vai subindo por coreografia. É que nem festival. Tem os 4 camarins. Sim. Seria talvez. Fica aqui quem tem que mais dançar. Mas assim, ou os pequenos ter aí, as 4, 5 fileiras, deixaria para pôr as pequenininhas. Acabou de dançar, desce e já sabe onde vai ficar. Certo. Entendeu? Porque aí acho que seria legal isso. Juntas, se elas tiverem, né? Tem 10 criancinhas, dançaram junto. De repente descer, sentar naquelas. E elas vão amar, porque vão estar assistindo. É uma maneira de não deixar tumulto. Né? A sugestão foi acomodar as crianças na plateia. Na metade do. Deixar um lado para isso. Né? Pequenas. Eu só acho que vai fazer uma ligeira bagunça, de entrada e saída na plateia durante o espetáculo todo. Não, mas aí é um problema. Bom, você está dizendo isso se montar uma história. Eu estou falando minha opinião, que eu acho que assim vai ser tudo diferente esse ano, gente. Eu acho que dançar conforme a música, né? Não, e outra coisa também, a gente, na verdade, aqui a gente chama de brainstorming, uma tempestade de ideias. Aí vai como você organiza, né? Se Sim. você tiver uma aluna maior, depois uma construir alguma professora coisa. que desce, que senta, que acompanha, as crianças... Eu acho que é toda uma questão de organizar. Eu já vi escolas que, inclusive no intervalo, tem esse hábito. No intervalo, todos os pequenos desce. Eu faço. Então. Acho que a Lúcia Melaz também lida com isso. Acho que seria bom, Eu assim. acho que também, sei lá. Enfim. Acho que também é uma questão de vocês onde estão as regras e aí a gente vai ter que se adequar. Porque o que é bom para mim pode não ser assim, eu acho que nem que ir para ditar a regra. Acho que vocês têm essa experiência. Sim, mas dentro do que a gente está falando, o teatro vai ter que ter uma regra, né? Se o teatro Mas ouvindo vocês, Muito dessas regras vão partir de vocês. de vocês. Tá. A gente não vai Isso aí. É para isso que a gente está chamando vocês. Isso aí mesmo. Mas se vocês falaram assim, com criança ali, então a gente vai colocar aqui que a regra seria criança na Por plateia exemplo, também. quantas vezes a gente já veio ensaiar, o Jura fala assim, mas não pode estar na plateia. Ninguém vai para a plateia, porque não pode, é uma regra. Eles não pode comer na plateia. A gente não dá trabalho, né? Ninguém come na plateia e ponto. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai ter que, né, ser decidido. O problema maior é para quem tem muito aluno. Por exemplo, eu não tenho esse problema, porque nas minhas apresentações eu já faço bem perto do Natal, que todo mundo foi viajar, e eu tenho pouca gente dançando, não é, Júlia? Então, eu não tenho problema, não vou ter problema. Dançou, eles vão estar, como eu sempre faço, né? Ficam todos colocados direitinho. Agora, quem tem muito aluno vai ter problema. Eu ia falar isso. Eu não sei o tamanho, a quantidade de alunos aqui de cada escola. Mas, por exemplo, a gente definiu, junto com o centro de contingência,
vai poder 40 pessoas lá atrás. Só um exemplo. 40 pessoas, você está contando com a tia que está ajudando, com a pessoa da limpeza, com o cara que está na copa, com o cara que está na iluminação, com teu elenco, teus auxiliares, a direção, a coordenação, enfim, a estrutura da academia e os alunos. Então, por exemplo, uma escola que tem 500 alunos, Deus queira que todas tenham aqui, uma escola que tem 500 alunos vai ser impossível fazer um espetáculo, né? Ou divide na primeira sessão de manhã, se for possível. Primeira sessão de manhã vai dançar X, na segunda tarde vai dançar Y. E aí vai fazer o espetáculo de acordo com a criatividade, a imaginação de cada um, com classes diferentes, turmas diferentes, por sessões diferentes. Seria uma forma de realizar a escola que tem muitos alunos, por exemplo. Pode ser, ou na primeira sessão divide 5 blocos na primeira sessão e mais 5 blocos na segunda sessão. Se o espetáculo tem 15 coreografias, tem 16 coreografias. E foi importante que você falou também com relação à definição de número de alunos e número de profissionais. De profissionais, justamente. É interessante a gente limitar também o número de profissionais, porque a gente sabe que quanto maior a estrutura de cenário, de etc., maior o número de profissionais envolvidos. Então seria também interessante a gente colocar um limite nisso também, até para a gente deixar um número maior de alunos. Né? O interessante seria trabalhar com a rotunda, assim, todo mundo, sem cenário, sem nada, porque ia facilitar muito. É que assim, a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, quantas vezes, né, Júlia, ficamos aqui rolando madrugada, ou aqui, ou no Coliseu, porque tem que sair um para montar tá, o outro, é complicado. Então isso tudo a gente está vivendo um momento diferente. Então, assim, não adianta, porque se deixar uma brecha, aí vai começar essa confusão. Eu concordo com a Tianina, eu acho entendeu? que Ou devia, tem ou não tem. Ou se tem assim, ou não tem, eu pode, também acho. Pode coisa que você carrega Não, com a porque mão vai e ser leva. uma coisa Uma simples, chega na hora, projeção. começa a chegar... Uma projeção. Daí, já são outras pessoas que estão vindo de outros lugares. Exato. Que você no dia seguinte tem as crianças que vão... Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma consciência. Aí fica uma regra para todo mundo, né? Pessoa envolvida, melhor. Pensar no Não é o momento de coletivo para grandes que todo mundo Isso. Não consiga teve nada o fazer. ano passado, a maioria, né? Eu, pelo menos, eu fui no cenário ao ar livre. Mas assim, Eu também. né, a gente, então assim, se tiver o palco, tudo bem, dá trazer uma boneca, vai trazer um negócio que carregue, tudo bem. Agora, essa história de pendurar, de montar cenário, a gente sabe que se tiver uma pequena brecha, o juro vai fiscal, né, gente? Eu não estou falando besteira. A gente vai acabar tendo conflitos depois que vai prejudicar um ao outro. Ou fica algo simples em que todos possam realizar esse momento de vir ao palco, ou vai ficar difícil. Marilúcia, uma coisa, ou trabalha todo mundo com a rotunda, ou trabalha, como ela falou, com projeção. Pronto, não vai ter problema, não é? Que seja fácil, né? É, tem que ser uma coisa que seja... Quem quer trazer o objeto cênico, traz. O telão também. É. A Ceci já tem bastante tela. Uma tela. Não, o telão pendurado acabou, morreu. Não precisa mexer mais em nada. Vou brincar com você, vou brincar com você. O Lancelot de São Luís faz isso, essa academia sabe. Estou falando porque depois, não entendi, assim, para a gente ter uma facilidade de não criar problemas. Porque se começar os espetáculos e tiver problema, vai ser cancelado o que vem depois. Isso é um problema. A projeção seria melhor até do que o telão, Juraci. Sabe por quê? Vai ter que esperar terminar para poder colocar, não é? Mas o projetor também, porque se você pegar de empresa diferente, cada um que chegar... Não, mas aí a gente combina, todo mundo, então, aí entendeu? Vocês têm que combinar tudo isso eu acho que tem que ser muito pontuado, realmente. Tem razão. Você vai ter uma projeção que seja a mesma, porque essa história de que tem que um sair, tem que entrar outro, gente, se não der certo, vai ficar gente depois chorando. Né? Então tem que ser bom para todo mundo. Sim. Então tem que começar com menos coisas. Eu penso, não sei, né, gente? Tô falando aqui. Facilitar o serviço. Na minha cabeça, eu acho que, né, se a gente conseguir fazer, todo mundo conseguir fazer, não adianta pensar no mais agora. Tem que pensar no... O importante é estar pisando no palco, elas dançando e estarem felizes. Eu acho que isso que é o principal, não é? Com a sua roupinha. Bota seu titizinho lá e pronto. Pode, eu já deveria. Nós, como assistir, fizemos com o Lancelot também.
um espetáculo online dentro do estúdio, né? Lá dentro do estúdio. Inclusive teve formatura, o Lancelotti fez uma transmissão ao vivo para os familiares, só foi pai e mãe naquela ocasião. E o espetáculo foi feito, nós fizemos um cenário simples, né? Mas fizemos um cenário e dividimos as classes. Então, por exemplo, a gravação daquela classe era da 1 às 2. Então, a gente tinha que se concentrar em gravar aquilo da 1 às 2, porque 2h30 e a gente deu um espaço de meia hora para uma turma sair, a outra turma entrar, e sem pais, sem ninguém, só as crianças, todos com máscara, e funcionou muito bem, nós conseguimos gravar, fizemos a transmissão, cobramos o convite pela transmissão, como a Lorena falou, e conseguimos, de certa forma, fazer. Então, eu acho assim, com cuidado, prestando atenção nessa organização, eu acho que é totalmente possível, porque ficou muito legal e depois não teve nenhum caso, alguém pegou Covid, aquilo, também não tivemos na escola nenhum caso, estamos trabalhando desde o dia que vocês falaram, pode voltar, nós voltamos com limite, demarcação, álcool em gel, ninguém entra de sapato, e nós não tivemos também nenhuma calamidade a ponto de todos pegarem, então acho que sim, é o que elas estão falando. Dentro, né, de toda a segurança, e a gente estudando essa questão de limite lá dentro, podendo utilizar lá